aí, pessoal, o Vitor aqui, tá começando mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Hoje é um tema muito legal, cinema. A gente já recebeu o nosso convidado falando de documentário, mas hoje vamos falar de cinema, mas a gente vai falar de tudo. E também vamos falar dos direitos LGBTs, até porque esse mês agora, junho, a gente tem o mês do orgulho LGBT. E quem vai abordar esses assuntos é ele, que é formado em artes dramáticas e rádio e TV, isso mesmo, e também atua como cineasta e empresário. Mas antes de eu mostrar ele para vocês, a gente tem o nosso patrocinador, a Fitofórmula, isso mesmo, a Fitofórmula é uma fabricante de fórmulas chinesas há mais de 16 anos, com as ervas milenares chinesas, a nossa queridíssima medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aqui na tela. Acessa lá que você vai encontrar os produtos da Fitofórmula, as fórmulas chinesas e também o de uso tópicos. Eu gosto de chamar eles dos produtos de skincare, tá bom? Vale lembrar também que a gente sempre indica você procurar um prescritor dessas fórmulas. Então o QR Code também está aqui. Entra lá no Guia da MTC, que lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Ele vai prescrever as fórmulas. Você vai lá no site da Fitofórmula e garante essas maravilhas aqui, ok? Eu tomo e eu adoro, ok? E a nossa última patrocinadora é o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, gravar curso, gravar aula ou realizar o seu evento. Quer saber mais? O QR Code também está aqui na tela ou entra no spacotaori.com.br. Agora, bora para o nosso convidado. Ele é sócio fundador da Orvalho Filmes, também faz parte da... Como? Apo LGBT. Ah, como? Apo LGBT. Beleza, falou pra mim. Que é a organizadora da parada do Orgulho LGBT de Santos. Ele também é arte educador, ministrando oficinas de cinema e audiovisual em diversas instituições e projetos culturais. Hoje vamos falar sobre a sua trajetória profissional, os desafios e conquistas no ativismo LGBT. Hoje é dia de falar disso tudo com ele, com o Eduardo Ferreira. E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder debater não só a trajetória, mas todas essas pautas que são importantíssimas, né? Importantíssimas. Gente, eu vou falar pra vocês que eu tô nervoso, porque o Eduardo foi meu professor de cinema, então é por isso que eu tô um pouquinho nervoso, me atrapalhei um pouquinho no começo, tá bom? Mas é porque eu tô nervoso. Quando vem gente que eu conheço, Edu, eu fico o triplo de nervoso do que eu já fico com as pessoas que eu vou conhecer aqui e conversar, entendeu? Então é por isso. Não, relaxa. Tá? Você me desculpa e desculpa quem tá escutando ou assistindo a gente. Bora começar. Eu gosto de falar que eu começar com um clássico. E aí me explica a formação em artes dramáticas e rádio e TV. Cara, desde pequenininho eu sempre quis fazer cinema, né? Era um sonho. Obviamente eu fui para diversas outras áreas, fui me formar em técnico logística primeiro, né? Mas um dia na minha vida eu falei, não, eu vou tentar seguir esse sonho. E para dirigir um filme você precisa dirigir atores. Então eu pensei, quero começar de baixo, né? Quero entender a cabeça desse ator. Então fui fazer artes dramáticas, me formar ator, artes dramáticas, né? Formação de atuação, né? Formação de ator, para entender como que o ator trabalha, como que é a cabeça dele, para, enfim, conseguir dirigir um ator, né? Eu acho que é legal você entender um pouquinho de quem você está conversando, né? E logo na sequência, aí sim, eu fui fazer rádio e TV. Aqui na cidade de Santos ainda não tinha cursos de cinema. Inclusive, eu sou da última turma de rádio e TV de Santos, lá da antiga Unimonte, hoje São Judas Unimonte, né? Não sei se a gente podia falar nomes. Pode sim. E hoje sim, né? Na sequência, houve a turma de cinema. Mas a ideia era conseguir contar histórias, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de história, e de contar, de compartilhar, de ouvir. Ou, como eu digo no curso normalmente, fofoqueiro mesmo, né? Uma pessoa que gosta de ouvir e de falar também, sim. Né? Eu até costumo brincar quando tem alguma oficina que o primeiro pré-requisito é gostar de fofoca. Né? Perfeito. Então, essa formação ela vem em artes dramáticas, ela passa pela comunicação social em rádio e TV, e após isso, né, diversas residências, oficinas, para ir se aprimorando, né, conforme o tempo vai passando, que não dá também para achar que estudei há 16 anos atrás e sei de tudo, né? A gente precisa se requalificar o tempo inteiro, né? E atuou alguma vez como ator, não? Sim, bastante, né? Vários curtas-metragens, né, aqui da Baixada Santista, que participaram de festivais também. Fiz uma pontinha muito pequena, na verdade, acho que eu apareço por 3 segundos num longa-metragem, o Boca do Lixo, que
com Daniel de Oliveira, né? Eu sou o personagem que prende Emília Cortaz. Eu apareço ali de fundo, empurrando ele, mas era uma pontinha assim que até a fala cortaram. Nossa! Mas ok, tudo bem, né? Sim. Mas atuei, né? Gosto, inclusive, de atuar, mas não é uma área hoje que eu me dedico, né? Sim. Então, se alguém estiver ouvindo e quiser fazer um convite, estou à disposição, tá? Ó. E aí, se eu quiser achar algum assim, eu consigo algum... Tem algum no YouTube, se eu quiser ver tu atuando? Deve ter. Deve ter. Deve ter, eu prefiro não divulgar, mas brincadeira. Tem o que eu gosto muito, o curta-metragem Herói, que foi o último que eu fiz. Perdão, Herói não. Âmago, curta-metragem Âmago, que foi o último que eu fiz, tem no YouTube. Era um curso de formação de rádio e TV de um amigo meu, o Eric Soares. E acredito eu que foi um bom trabalho, né? Não sei, assistam e depois diga se é verdade ou não, né? Sim. E você já meio que começou a falar disso, mas muito legal que no fim as duas áreas elas estão ali juntas e influenciam na sua abordagem na direção de curtas-metragens, documentários e tudo mais, né? Isso, para mim, o mais importante era eu, como um bom virginiano, com ascendente virgem também, é saber o que Somos eu tô dois, fazendo. então, viu? É horrível, né? Sim. Mas é saber o que eu tô fazendo e ter segurança no que eu tô Perfeito. fazendo, né? Então, eu já tinha visto, bem no começo de carreira, no set, às vezes o diretor, vai lá, improvisa, né? Faz, não sei, faz qualquer coisa, o trabalho é seu, eu quero só dirigir, tô só com a câmera. E, na verdade, o trabalho de um diretor não é só a parte técnica, né? Principalmente o material humano, que é o ator e também toda a equipe que está ali. Ter trabalhado como ator, ter estudado atuação, me dá, embora eu não trabalhe tanto com ficção, né? Me dá uma segurança muito grande de saber conversar com a pessoa que está aqui na minha frente. Inclusive, quando a minha principal linha é documentário, né? Mas até mesmo no documentário, de saber entender que quando você abre uma câmera, dá o REC, é um personagem que está ali. Eu apertei o REC e não vai estar você aqui na minha frente. Sim. É a versão que você quer que eu veja. É um personagem, né? Então isso ajuda a entender como que esse personagem, seja na ficção, na não ficção, como que ele vai trabalhar de frente para a câmera. Isso me traz muita segurança. Sim, e você é aquele diretor bravo? Não que não pareça, né? Mas vai que. E aí, você é aquele diretor bravo? Não. Muito. Assim, eu acho que talvez os produtores de base digam diferente, né? Uma coisa é lá na base, no momento executivo, de estresse, né? Mas no set, não. A não ser que seja necessário, eu acho que... Eu vou até fugir um pouquinho, né? Sim. Mas cada set ele tem uma característica, né? Então, se eu estou fazendo um filme de drama, uma cena muito difícil, eu acredito que o set ele não pode estar aquele set alegre, todo mundo rindo, brincando. Sim. Tem que estar um set mais sério, né? Mas ainda assim, eu não sou uma pessoa brava, né? Eu gosto muito de levar com leveza, de brincar bastante, de deixar as pessoas à vontade, porque é através dessa liberdade que a gente tem no set que, às vezes, coisas acontecem, né? A gente está com uma ideia fechada e quando você está bem, a criatividade aumenta. Pô, e se fizesse dessa forma? E aí vem os improvisos que acontecem no cinema, né? De você ir preparado, mas você pode improvisar. Então, ter um set mais leve ajuda a permitir que isso aconteça. Sim, e aí quando o ator ele tá ali, e aí, mesmo que ele seja muito experiente, acredito que possa acontecer, ele fica muito nervoso. Por exemplo, a gente estava aqui, dei umas gaguejadas, ok, expliquei que eu tô nervoso e tudo mais, pela pessoa que tá aqui, que a gente tá conversando. Como é que faz? Tu já lidou com isso? Dá pra lidar? Tipo, dá uma pausa, vai ali, respira, toma uma água, lê o texto de novo? Acho que é dar uma pausa. Dá uma pausa. Acho que voltando, né, na frase anterior, é um material humano. Perfeito. Existe um ser humano que Sim. tá ali, não é um robô que você aperta o botão, vai. Então, acredito que pausa, por mais que a gente sabe que não pode perder uma diária, né, tem tempo para isso, mas conversa, toma uma água, faz um trabalho, uma preparação com o ator relacionado ao personagem, quais são as dúvidas que esse ator tem, as curvas que tem nessa cena específica, né? E aí sim, quando está mais tranquilo, a gente volta. Acho que vai, essa pressão inteira de tem que gravar. Acho que só atrapalha, né, no fim. A pessoa já está nervosa. Publicidade tem muito isso, né? Porque o tempo é minúsculo, né? Então, não interessa, vai. E Nossa. Acho que na ficção, principalmente, não. A gente precisa de um tempo, tem que preparar bem esse ator, porque se o ator não está bem, a culpa não é dele. A culpa é do diretor. Perfeito. Que eu não preparei o ator ou escolhi o ator errado também. Sim, também. Mas a culpa é sempre do diretor. Entendi. Né? Então, o
Eu particularmente eu gosto de proteger a imagem de quem está ali comigo. Então, se a pessoa não está bem, para, respira. Isso já aconteceu, inclusive, né? De parar, respirar. Vamos ler ali o texto de novo, entender o personagem, o que fez esse personagem chegar nesse momento, trabalhar ali a memória emotiva do personagem, dependendo, né, da linha dramática e da linha de atuação que o ator utiliza, né? Para poder chegar de novo, né, naquele momento de emoção que é necessário. Sim, e aí antigamente a gente via muito falar de diretores que eram grossos, né? Diretor tipo bravo e tudo mais. E aí, né, já a gente conversando e como fui teu aluno, a gente vê que você não é uma pessoa assim. E você acredita que ao longo do tempo, por conta de problemas mesmo, com as pessoas, delas sofrerem e tudo mais, você acha que, tipo, veio isso de, tipo, cara, não dá pra ser grosso com todo mundo, não dá pra ser ignorante, não dá pra, tipo, ser bravo e tratar as pessoas assim. Aí você falou, como sindicato? Sindicato, direitos, né? Sim. Quer ser grosso, mas tem gente que extrapola, né? Vou pegar um exemplo, uma história muito breve. Tinha um professor / diretor também, né? E aí foi aluno e depois ele foi meu diretor. E ele tinha uma mania muito feia, que era de jogar o tênis. Em aula ele jogava o apagador de lousa. Meu e Deus. No set ele jogava o tênis. Gente, que loucura. E não era jogar bonitinho. Ele tacava o tênis mesmo, que às vezes machucava se pegasse. Então, talvez por isso que eu seja uma pessoa que gosta de um set mais leve, mais solto, né? Mas acho que aí a gente vai numa conquista trabalhista, né? Uma coisa é grosseria, isso pode acontecer, né? Não deveria, né? Mas cada um com o seu set, não vou aqui criticar os colegas. Sim. Mas às vezes ela extrapola, né? E por mais que tenha toda uma pressão, a gente sabe que em cima do diretor tem uma pressão gigantesca. Também. A diária tem que sair, porque você colocou essa diária, imagina, toda essa estrutura aqui, é hoje ou é hoje. Eu não tenho dinheiro para pagar toda essa estrutura e toda essa equipe no dia seguinte. Então a gente entende que existe uma pressão muito grande. Mas ainda assim, dependendo do nível da grosseria, existem direitos trabalhistas, são todos profissionais, profissionais sindicalizados, né? Então acho que essa profissionalização e os direitos desses trabalhadores faz com que seja o diretor, seja o produtor do filme, manere um pouquinho mais. Mas eu te garanto, acontece e muito ainda. Ixi, eu aqui jurando que era antigamente, coitado. Deixa, agora vamos para mais um clássico. Desafios que enfrentou no começo, na parte já da direção mesmo. Rapaz, eu falo muito isso em aula, né? Eu espero que você já não tenha falado numa aula que você tenha assistido. Mas um cavalo. Eu fiz um filme, foi até meu TCC, e era um filme sobre a ditadura militar. Né? Sim, lembro. E para mim, a ditadura militar, eu tinha uma foto, né? A gente trabalha muito com imagem, Sim. né? Quando a gente está no momento de criação. Ditadura militar, obviamente, uma foto clássica, inclusive, são uma cavalaria vindo, né? E vários manifestantes, alguns caindo, correndo, apanhando, né? Acho que até a imagem é o policial em cima do cavalo assim e o rapaz embaixo, né? Sim. Quase. E aí eu falei, cara, eu preciso de um cavalo no filme. Simples, né? Uma coisa simples. Eu quero um cavalo. Tem em qualquer lugar um cavalo. Simples. E aí a roteirista, não, Edu, não tá no roteiro. Eu falei, não, mas eu quero um cavalo. Aí a produção, não, Edu, não tem. Imagina, TCC. A gente não tinha recurso. E era um filme de época, que demanda grande recurso. Sim. Né? Então a gente ia tudo pedindo, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, me empresta. E no fim das contas eu consegui meu cavalo. Não era o cavalo que eu queria. Não era o cavalo grandão, de verdade, mas a gente colocou várias miniaturas de cavalo numa cena do filme. Um quadro de cavalo do quarto, né, como cenário. E aí eu consegui meus cavalos. Nossa, um grande desafio conseguir entender que nem tudo que eu queria, eu teria. Então, quais são as negociações? Aí eu trabalho de direção, né, com a produção do filme, né? Eu quero isso. Ok, mas não. Não dá. Ah, mas eu sou o diretor. Tá, mas eu sou produtor, tô com os recursos, tô te falando, não dá. E aí entender como funciona essa negociação, do que pode e não pode, né? Acho que foi um grande desafio. E o momento que eu entendi isso, que era uma negociação, minha vida ficou bem mais fácil. Entendi. E aí ainda nessa parte dos projetos, tem algum assim que te deu uma virada de chave? Assim, que tu fez algum projeto e que ali tu entendeu algumas coisas e tudo mais, até esse mesmo do cavalo, né, podemos dizer, né?
que tu queria, a produção trouxe, ó, amigo, não. Acho que, para mim, Ou de repente um mais marcante, desculpa te cortar. talvez o que me deu a virada de chave foi o filme seguinte. Né? Porque ali eu estava ainda no TCC, Uhum. e o filme seguinte eu já era um homem formado, já estava ali como trabalhador do audiovisual da indústria cinematográfica. E foi um grande desafio, porque não tinha obrigação de fazer, que é diferente, você está na faculdade, você é obrigado a fazer esse Sim. filme dentro de um prazo. Não, agora eu quero fazer um filme porque eu quero, de onde eu vou tirar recursos. E aí, o grande desafio foi trazer pessoas que acreditassem nesse projeto e trabalhassem de graça, trazer empresas que apoiassem esse projeto, uma pessoa que ninguém nunca tinha ouvido falar. Tudo bem, eu tinha acabado de ganhar com esse TCC um Curta Santos, o filme tinha ido para a África, mas ainda assim, quem é o Eduardo Ferreira na fila do pão? Ninguém. Mas eu consegui indo, pedindo, grandes empresas da região cederam locação, cederam equipamentos, transporte. Meu autor era de São Paulo, a gente conseguiu o transporte dele, alimentação para toda a equipe. Então, acho que foi a grande virada de eu entender que eu poderia produzir. E como que era essa produção? De bater na porta, apresentar um projeto, ó, essa é a minha ideia. E é venda, é comercial mesmo, é vender, né? Ó, essa é a minha ideia, se topa, você consegue me oferecer essa contrapartida? Né? O que eu vou te dar em troca é só logo no filme, que pode não ir para lugar nenhum. Como Então, pode? Como pode, foi. O Foi, filme sim. estreou em Portugal. Olha, que Isso legal. Foi muito legal. A gente foi para 42 festivais, né, pelo Caramba. Brasil e em alguns do exterior. Mas ainda assim, será que... E se não fosse? Então, para mim, a virada de chave foi entender que se eu tivesse um bom projeto, acreditasse nele e batesse de porta em porta, talvez, né, não com certeza, mas talvez eu conseguisse quem acreditasse nele. E para mim, a partir daí foi o que eu fiz. Sim. Ó, tem esse projeto, bora. Bora. Hoje, obviamente, com muito mais recurso, né, com a equipe que também está recebendo, né, ninguém mais está ali trabalhando só porque é meu amigo. E os festivais? Eu vou entrar nessa parte, pode ser meio chato, mas eu vou entrar nessa parte. Ganhei o prêmio. É legal? Ou depende muito do festival? É legal, é ego, né? Começa por aí, né? Todo artista tem ego, obviamente. Sim. A gente quer aparecer. Uhum. Só que, para além de aparecer, peguei o troféu, tirei a foto, ganhei, parabéns. O dia seguinte, o dia pós-festival. O troféu ele vai virar um peso de papel. Ponto, né? Tem vários pesos de papel lá na produtora. É um peso de papel. Mas, além do status de você receber um troféu, de tirar uma foto, ganhar um parabéns, é você saber que alguém ouviu, acreditou e gostou dessa história. Porque a gente faz filmes para contar histórias. Sim. Quando a gente vai para festival, o mais legal de ir para o festival não é você ganhar um prêmio, mas você vê uma sala de cinema lotada, as pessoas assistindo, depois tem um bate-papo, as pessoas perguntando e conversando. Falei, caramba, ela acessou esse filme dessa forma, não tinha nem pensado nisso, mas também funciona. É a troca. A gente conta histórias para as pessoas não só ouvirem, mas trocarem, debaterem. Então, eu acho que esse é o grande prêmio quando você faz um filme, né? E ir para festivais permite que mais pessoas tenham acesso à sua história. O prêmio é muito legal, fico muito feliz, gente. Não vou, né? Não vou ser hipócrita, eu adoro, queria ganhar mais prêmios, inclusive. Mas, no fim das contas, após os dias seguintes, né? Uma semana depois, ele é só mais um peso de papel. E isso, eu acho que todo artista, independente se é cinema ou não, tem que entender que, pelo menos na minha opinião, né? O foco não tem que ser o prêmio. Ele pode ser um resultado, né? Mas não significa também, se você não ganhou o prêmio, que seu trabalho não foi bom. Sim, concordo. E um curta-metragem, ele é de quanto tempo e um longa? Existem várias discordâncias, né? Mas se a gente pega a Ancine, né, a Agência Nacional do Cinema, da qual a maioria dos festivais, não todos, a maioria dos festivais tiram como base, um curta-metragem ele pode ir até 25 minutos. Tá. Mas, aí dá a sugestão se tem alguém me ouvindo que está produzindo seu curta-metragem, pretende ir para festival, falo inclusive como um organizador de festival. O festival tem grade, né? Então eu preciso passar 4 filmes tenho 4 dias de sessão, tenho que passar 4 filmes. Um filme de 25 minutos, ou 4 filmes de 25 minutos, é uma grande, muito extensa. Então, muitos festivais, eles aceitam
até 16 minutos. E esse é um tempo legal, né? De até 16. Vou até pegar um outro exemplo de uma questão que eu passei. Estava licenciando um dos meus curtas-metragens, não vou falar para onde, né? Uhum. Passou toda a burocracia, tudo lindo, ia receber um valor muito... Era o maior valor de licenciamento que eu ia ter recebido na vida, estava muito feliz. Só que meu filme ele tinha 16 minutos e 35 segundos. E Nossa, qual era a chance? A contratação deles era de até 16 minutos. E por segundos não... Por causa dos segundos, não foi. Não, mas pode deixar, eu corto o crédito, acelera. Não, Du, já está aqui. Existe todo um processo, né? Não, tem suplente. A gente quer até isso, você não se atentou, por exemplo, deveria ter alguma linha pequenininha, não me atentei, falha como executivo, né? E aí chamaram o próximo que tinha até 16 minutos. E aí perdi uma bolada de licenciamento. E para além do financeiro, o filme estar numa plataforma grande, né, de streaming. Então, minha recomendação, curta-metragem, até 16 minutos. 16 até, dependendo da grade do festival, até uns 80 minutos é um média-metragem. Acima de 80 minutos, um longa-metragem. Há quem diga 60 minutos, por exemplo. Mas pegando esses padrões de mercado, eu recomendo 80 minutos acima, longa-metragem. Então todo filme, por exemplo, filme que a gente assiste mesmo, passou de 80 minutos, é um longa. É um longa. Todos os filmes passou disso são longas metragem. Pode ser um longa de ficção, de documentário, experimental. Sim, mas é um longa. Entendi. E agora eu queria falar da websérie Doc de Domingo. Está prestes a estrear sua 6ª temporada. Eu não lembro qual temporada eu assisti, que foi com a Magenta. A quinta, perfeito. Então eu assisti a última, antes dessa. Eu assisti alguns episódios, falando nisso, adorei o episódio da Magenta, foi o que eu mais foquei. E aí, o que podemos esperar dessa nova temporada? E qual foi a inspiração para a história da Casa de Saúde Anchieta? Cara, a gente tem na cidade de Santos uma casa, né, que é a antiga Casa de Saúde Anchieta, mas é um espaço que historicamente é muito marcado, né? Muitas pessoas passam ali por aquela rua, na rua São Paulo, a rua de trás da Beneficência Portuguesa, e tem um estigma ali de que é um lugar ruim. Isso é histórico, né? E as pessoas muitas vezes não sabem o que aconteceu, mas sabem que ele não é um bom lugar. Nossa. Ou que ele só tem marginal. Foi estigmatizado realmente, né? Negativamente. E existem ali, na verdade, famílias que estão morando, não são marginais, não são, né, independente das questões, mas Sim. São famílias que estão ali morando, né, numa ocupação, cuidando do imóvel, famílias que cada uma, né, na sua particularidade também, a grande maioria trabalha, todos estudam. E eu queria entender o que aconteceu ali, né? Eu já sabia que existia uma casa de saúde onde pessoas morreram lá dentro. Mas a ideia era tentar entender essa história, né? Como documentarista, eu gosto de pesquisar, compartilhar, né? Como disse o Foqueiro, compartilhar a história, mas, acima de tudo, debater, tentar entender, até para a gente ressignificar esse espaço. Já existiam outros documentários que falavam daquela casa, né? Aqui da região também, eu assisti, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo, né? Tentar entender o contexto histórico. E aí a gente descobriu que ela foi inaugurada como uma casa de saúde mental, como a maior casa de saúde mental da América Latina, a maior e melhor da América Latina, que prometia inúmeros cuidados. Era para ser um lugar perfeito, um lugar lindo. Imagina um lugar onde você vai ser muito bem tratada. Era esse lugar. E o tempo vai passando, as pessoas pensando em recursos, em dinheiro, em lucro, obviamente, você coloca um número de pacientes muito grandes ali e diminui o seu número de funcionários. Resultado disso só podia dar ruim, obviamente, né? Até a questão de como a saúde mental era tratada no Brasil na época, isso também conta muito. E pessoas morreram ali, pessoas eram jogadas ali. Por exemplo, eu sou um homem gay. Opa, 1980, isso não é legal, joga lá. A mulher descobriu que o marido traiu, e essas histórias são reais, tá? Inclusive, relatos de pessoas que foram gravar com a gente descobriram que a avó, por exemplo, passou por isso. Uma das meninas que foram acompanhar a gravação chegou em casa, mãe, gravei na casa da Anchieta, só vou ficar internada lá. Ela descobriu que o marido traiu, foi conversar com ele, chamou ela de louca e trancou no manicômio. Meu Deus, que surreal. E aí acontecia das pessoas tomarem, todo mundo, independente do que você tiver, vai tomar o mesmo remédio. Não pode tomar banho. Tomou banho na hora errada, você apanha.
eram diversos maus tratos, e a pessoa que às vezes até estava bem, ficava com questões relacionadas à saúde mental ali, porque não tinha como, né? No fim, não era um lugar bom. Não, era um lugar onde era um depósito de seres humanos tratados Sim, como lixo. sim. Foi feita a intervenção, né? E com essa intervenção, sem falar nomes aqui, né? Mas com essa intervenção se modificou não só em Santos, mas no Brasil e até no mundo, como a saúde mental ela é tratada, né? Então, ela é um marco mundial na mudança de como a saúde mental ela é trabalhada no Brasil, que hoje resultou, por exemplo, aqui nós temos os CAPs, né? NAPs, e hoje são os CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial. E aí, a websérie vai ter quantos episódios? São 5 episódios, né? Onde a gente estuda o porquê dessa casa existir, não só a casa existiu aqui, mas qual era o contexto histórico, o que aconteceu na casa, a intervenção dessa casa e até os dias atuais, quando essa casa ela é abandonada. O que acontece? Imensa ocupação e as histórias dessas famílias que estão hoje ali em luta por moradia. Entendi. E YouTube? Vai ser estreia no YouTube? Isso, dia 7 de julho, YouTube e Instagram, né? Perfeito, simultâneo, né? sim. Então, E é muito difícil jogar um projeto desse numa plataforma de streaming? olha, Já que a gente tem tantas. Primeira mão, né? Estamos em negociação, né? Legal. Inclusive, primeira semana de junho, eu estarei no Rio de Janeiro, ou estou, dependendo de quando a gente estiver assistindo, sim. né? Mas em negociação com algumas plataformas de streaming. Que legal. Mas para a gente não abre mão pela característica principal do projeto. Sim. Ela estar, por exemplo, no YouTube, no Instagram, onde qualquer pessoa, independente de assinatura ou não, possa assisti-lo, né? E isso não pode atrapalhar a negociação com outra plataforma? Está atrapalhando. Entendi. Mas a gente não vai abre abrir mão. né? Perfeito. Eu prefiro deixá-la, por exemplo, no Sim. YouTube, onde qualquer um tem acesso, do que colocá-la, por exemplo, numa Netflix e ter a obrigação de tirá-la, né? Por mais que, não sei para quem, né? Posso dizer, não é muito caro, mas não é muito caro para quem, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a uma Netflix, a qualquer outro streaming. E cada vez mais... Inclusive, aumentou recentemente. Aumentou, né? Recentemente, E aí agora a Disney também se juntou com o Star+, e agora tá aumentando. E aumenta, e aumenta, e aumenta. Tá certo. Eu fiz uma websérie, né? Mandei pro senhor. Acho que o senhor assistiu alguns episódios, né? Sim, e só pegando uma questão aqui. Somos colegas de profissão. Você. Então tá bom. Gente, desde a aula, não dá, mas tudo bem. Então, e aí eu separei os meus porque ficaram muito grandes, né? A websérie também tem um tempo. Exato. A websérie tem um tempo. Eu acho até que alguns episódios nossos, a gente, mesmo tendo separado em parte 1, parte 2, a gente extrapolou alguns episódios, se eu não me engano, porque a gente... eu vi ali como é difícil você montar algo, vir da edição e você não querer tirar nada. Porque eu lembro da gente ter episódio de 40 minutos, e aí eu virar e falar, não, então vamos separar em parte 1, parte 2. Só que aí cada episódio com 20 minutos, peraí, deixa de ser uma websérie. E aí eu lembro que foi muito sofrido você sair picotando tudo, picota e tira tudo e tudo mais. Então, foi muito difícil, mas foi muito legal fazer uma websérie. Foi meu TCC, né? Então, assim, tem um orgulho maior. A gente estreou no cinema, a gente estreou no Roxy, com muita luta. Estrear no Roxy, né? Até porque a gente conta a história de uma ONG. Então, quando a gente já tá ali num terceiro setor, então já foi mais difícil de conseguir parceria e tudo mais. Mas a websérie tá no YouTube, para quem quiser assistir, da Pracinha Universidade, tá no canal oficial da ONG, Equipe RIS. Então, se colocar Equipe RIS da Pracinha Universidade, você também já consegue conferir. E as outras temporadas do Doc de Domingo também estão no YouTube. No mesmo canal. É tudo no mesmo canal que vai estrear? Tudo no mesmo canal, @Doc de Domingo. Perfeito. YouTube ou Instagram. Legal. Tô ansioso. Acho que vai ser muito bom para a cidade de Santos. Eu acho que a gente tem que trazer, como é que eu posso falar? Histórias dessas, né? Contar mais histórias. E é difícil eu jogar um documentário. Eu já falei dos streaming, mas para televisão é mais difícil ainda? Se eu quiser passar em algum lugar? Eu acho que a dificuldade entre streaming, televisão, né, acho que é a mesma, né? É você realmente ter
ter os contatos para negociar, né? Uhum. Saber os caminhos, conhecer as pessoas, ter Sim. um bom projeto, que na verdade o Brasil está cheio de bons projetos. Exatamente. Então, como você diferencia o seu projeto dos outros, né? Sim. Isso é uma questão importante. Mas eu acho que é possível, né? Eu tive ano passado na Rio 2C, e até numa mesa junto com a Netflix, com a Amazon, e os curadores diziam muito: a gente está precisando de projeto bom, projeto novo. As pessoas não mandam. Então, a gente está aqui esperando que as pessoas tragam projetos para a gente poder analisar e não mandam. Mas se a gente vê as grades, muitas delas têm muita coisa de fora, né? E a gente produz muito conteúdo bom. Então, Sim. é difícil de falar, mas é uma negociação entre... E sorte também, né? Será que eu estou levando para a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo? Entendi. Né? O Doc de Domingo, como eu disse, a gente está em negociação, a gente deu a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Nossa, que bom. Aham. Claro, cabe a gente se a gente vai aceitar os termos ou não. E aí tem outra questão, né? O filme passa a ser um produto, né? E é tratado como produto, Sim, é isso. claro. O quanto que esse produto traz de recursos, né? de lucro para quem está comprando. E é entender se você realmente quer tratar o seu filme como um produto comercial ou como um produto cultural. No nosso caso, a gente sabe que não é um produto comercial, é um produto cultural, então a gente não abre mão de alguns pontos, né, que são muito caros para nós. Mas se para você não tem problema, eu quero tratá-la como um produto comercial, tem janelas onde você pode levar o seu filme, levar o seu projeto, para que ele seja analisado, pelo menos, né, e caso esteja de acordo com o que o player, a janela precisa, abrir negociação. E até para TV pública, TV Cultura, TV Brasil, segue essa mesma dificuldade, mesmo sendo TV pública? Sim, eles abrem normalmente chamamento para licenciamento, né? Legal. Ou estão nesses espaços de rodas de negócio, né? Rodadas de negócio, onde são eventos para negociação de mercadoria audiovisual, né? Tem no Rio, tem em São Paulo, tem em diversos lugares. Então, eles estão ali, por exemplo, TV Cultura. Estou aqui, eu estou precisando para esse ano filmes infantos juvenis, de humor. E aí várias pessoas vão se inscrever, eles vão analisar, obviamente, aquilo que aquela curadoria gosta e te convida para negociar. Então, já existem essas janelas, né? Mas você pode, por exemplo, enviar um e-mail, descobrir o e-mail de algum responsável ou conhecer alguma pessoa, né, que vai fazer essa ponte. Existem esses caminhos. Eu acho que não é tão difícil você acessá-los. O mais difícil, na verdade, é você conseguir com que essa pessoa realmente analise, goste do seu projeto, entre vários outros, né? Então, se a gente fala de Brasil, talvez esteja analisando junto mais 300 projetos para contratar um. Isso pode acontecer, essa é a dificuldade, né? Entendi. E tem um limite de tempo para um documentário, uma websérie que, por exemplo, ela já estreou, e aí tanto para festival quanto para essas mídias? No caso da websérie, a gente já produziu ela pensando na janela, né, de streaming. Ela já tem um tempo pensado nisso. A gente analisou muito o mercado, começamos a assistir muito. Então, se você quer um produto no mercado, você precisa analisar o mercado, né, para saber como ele funciona. A gente assistiu, pelo menos dentro da nossa característica, umas 40 séries. A ideia é a websérie, colocá-la no streaming, né, ela passa e se torna série. Qual que era o tempo padrão? E ali a gente analisou que dentro da nossa característica, existia uma janela ali de 20 a 29 minutos, não necessariamente todos os episódios com a mesma minutagem, e uma outra janela que vai de 40 a 59. E essas eram histórias maiores, com mais episódios, né, com temas mais populares, né, popular de qualquer pessoa sabe, por exemplo, Xuxa, popular. Né, Casa de São Anchieta, nem tanto. Pensando nessas diferenças. E aí os episódios a gente colocou de 21 a 26 minutos pensando nessa janela. Inclusive na janela de TV, né? Se você pensa na programação da TV, ela trabalha com casas de 30 minutos, né? Então, se eu penso no intervalo comercial, ele precisa ter até 26 minutos, senão não cabe um intervalo comercial. Então, eu acho que é pensar onde você quer veicular o seu produto, o seu filme, né? Para entender essa janela, o tempo de duração dela, e aí sim você produzir. A gente teve esse cuidado. Onde que eu quero, após YouTube, onde que eu quero que ele seja veiculado. Entendi. E agora a gente vai sair um pouquinho do cinema
E aí você foi o primeiro vice-presidente do Conselho de Políticas LGBTs de Santos. E aí eu quero saber também aquele clássico, os principais desafios que você enfrentou nessa posição, até porque a gente está numa cidade que a gente sabe, né, que algumas... Conservadora. É isso, algumas coisas são mais fortes, né, e tudo mais. Falar do conselho é importante a gente sempre lembrar que existe uma luta, né? Uhum. Hoje o conselho ele existe, é o primeiro ano desse conselho, mas é uma luta de 10 anos de uma comissão, para você ver como as coisas andam devagar na cidade, né? Nossa, exatamente. Existia uma Comissão Municipal da Diversidade Sexual de Santos, há 10 anos atrás, que ela era transição para se transformar em conselho. Tá. Essa transição que poderia levar 1 ano, levou-se 10 anos. Nossa. Então isso já coloca que a gente caminha, mas caminha a passos muito lentos, né? E hoje, né, instituído esse Conselho de Políticas Municipais, LGBT, a gente tem ali diversos desafios, como, por exemplo, criar políticas públicas para que a gente consiga acolher a população da cidade de Santos, né? A gente tem hoje uma coordenadoria, mas que não tem recursos. Então, não adianta você ter uma coordenadoria para não ter recursos não só financeiros, como de equipe também. Como ela vai entender uma cidade desse tamanho, uma população tão carente quanto a população LGBT? Porque, ok, eu sou uma pessoa de 38 anos, sou casado, tenho minha casa, mas quantos são os LGBTs que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, é importante que, eu acho que o principal desafio hoje desse conselho é garantir recursos na cidade de Santos, para que a gente possa aplicar essas políticas públicas, né? Para além de capacitação, da equipe dos funcionários da prefeitura, criar políticas reais que atinjam as pontas, né? Como, por exemplo, que é uma luta nossa de 10 anos atrás, que veio do Conselho de Cultura de Santos, que é uma casa de acolhimento. São muitas as pessoas LGBTs são expulsas de casa, jovens principalmente, por serem LGBTs. Agora imagina, você está com seus 16 anos de idade, acaba de conseguir falar, que é difícil, né? Falar, eu sou gay. Como é difícil isso? Pela primeira vez para sua família, e você é colocado para a rua. Você não tem casa, não tem dinheiro, não tem, né? Psicologicamente e em todas as outras questões, isso é horrível. Então é preciso que a cidade de Santos, por exemplo, tenha essa casa de acolhimento para receber, para acolher, para formar. Porque não é só acolher, tem toda essa parte também, né? A pessoa continua estudando, Exato. Vai trabalhar, tudo mais. Tem um trabalho por trás não só do acolhimento, né? E tudo mais. E as principais iniciativas dessa casa mesmo? Tem mais alguma e tudo mais? Como o conselho ele é muito recente, né? Quando a gente fala de... O conselho iniciou agora, né? Sim. Então, é um ano onde, na verdade, a maioria dos conselheiros estão aprendendo o que é ser conselheiro, né? São poucos que vêm de outros trabalhos como conselheiros, né? Mas já tem um desafio muito grande, importantíssimo, que está andando, que é a Conferência Municipal. Finalmente, o governo federal chamou uma Conferência Nacional de Políticas LGBTs, que é para a gente entender e colocar ali no papel, né, oficialmente, quais são as demandas da população LGBT, e ela começa a partir da municipal. Então, foram feitas 5 pré-conferências municipais nos 5 territórios de Santos, na ZN, nos morros, na área continental de Santos, na Zona Leste, no centro, para ouvir a população LGBT de o que você precisa, quais são as suas demandas em relação à segurança, empregabilidade, até de forma transversal também, né? Na cultura, no lazer, e na saúde. Então, a população foi ouvida, muita gente participou, isso é muito legal, trouxeram propostas, olha, eu sou LGBT, eu preciso disso, falta isso, meu problema é isso. Isso tudo vira um documento. E agora, no mês de junho, vai ter a conferência municipal, né? Elas foram prés, né? Vai ter a conferência municipal, onde os delegados foram tirados nessas pré-conferências, vão votar esse documento, que vão colocar as prioridades, né, de políticas públicas, não só para a cidade, mas para o Estado e para o Brasil. Sim. Então, é um grande avanço da gente conseguir mapear o que precisa na cidade de Santos para a população LGBT. Entendi. E agora eu quero falar da parada do Orgulho LGBT de Santos, que é muito legal. A gente já tinha antes, né? Ela acontecia em outros meses, né? A gente até estava conversando no off sobre isso.
Mas aí agora ela tá muito mais importante, tá muito mais organizada. Muito mais organizada. Tá acontecendo lá no centro, com muita segurança, isso tá sendo muito legal, né? Porque tem gente muito doida ainda na cidade, pronto, falei, e é isso. E aí, como é que tá? Como é que foi essa organização? Como é que tá sendo? E esse ano agora, quando é que vai ser? Bom, a grande novidade é que esse ano a parada vem para junho, para o mês do orgulho LGBT e especificamente, né, ali no Dia do Orgulho LGBT. Porque agora, desde do mês de maio, nós temos na cidade de Santos, né, o Dia Municipal do Orgulho LGBT. Uhum. Então, a parada ela sempre será, a partir de agora, no domingo posterior, no último domingo do mês. Então, já coloque no calendário de vocês, antes era setembro, outubro, a gente nunca sabia. Sempre o último domingo do mês temos a parada LGBT de Santos. E ela vem com várias novidades, né? Esse ano, pela primeira vez, vamos ter um palco na Praça Mauá. Né? Nós vamos voltar a andar, a gente não anda desde a segunda edição, né? Tivemos 2 edições em pandemia, depois 2 edições paradas, a gente volta a andar, a se manifestar pelas ruas, ainda que pelas ruas do centro, não tão movimentadas, ainda que como obra de VLT, a gente volta a andar, a gente sai ali da praça, acho que é mais fácil falar, né, da Praça do Fórum, né? Vamos caminhar da Praça do Fórum com um trio até a Praça Mauá, e lá na Praça Mauá temos um palco com inúmeras atrações. Mas se você me permitir, eu prometo que é rápido, temos ainda uma programação que vai para além da parada. Um dia antes, no dia 29, nós temos a Diversa Feira. Ela vai acontecer ali no Centro Cultural Patrícia Galvão, toda a parte de baixo do Teatro Municipal. Então, cerca de 20 a 30 expositores, performances drags, musical, cinema. São uma atividade para o dia inteiro, né? Vai do meio-dia até as 8 horas da noite. Nossa, muito legal. É uma feira cultural mesmo, Sim. né? Então, já aproveito e convidar para todo mundo. Por favor, esteja lá também. Pode deixar. E uma semana antes, no sábado, nós vamos ter os Jogos da Diversidade. Olha. A gente vai descentralizar, né? Nós vamos lá para a Zona Noroeste, no M Nascimento, com diversos jogos, atividades, performances drags, performances de danças também. Então a ideia é tentar cada vez mais agitar a cidade. E muito legal, que tá acontecendo em cada ponto, né? Exato. Muito bom isso. Tá ali todo mundo. Claro. Falta agora o morro, né? Quem sabe se a gente não conseguir esse ano, no ano que vem a gente vai pro morro, sim. Tudo, nossa, perfeito. Tô ansioso pra parada. Então, dia 31. É isso? Dia 30, último domingo, dia 30. Dia 30, olha eu falando domingo, a data errada. Dia 30. De junho. É domingo, ninguém... 31, domingo. 30 é domingo, pronto, último domingo. Isso, último domingo. E já tem horário, não? Isso. Ou já tô querendo demais já? Olha, vai ser em primeira mão aqui pra você, tá? Que não foi divulgado ainda, mas é a partir do meio-dia a concentração, lá na Praça do Fórum, né? E aí, saiu de lá, fez a abertura, quando chegar o trio na praça, continua. E também, já anunciando aqui, mais uma vez em primeira mão pra você, uma das nossas apresentadoras, né? Que é a Tchaka Drag Queen, que é a grande apresentadora da Parada de São Paulo, né? Historicamente a apresentadora de São Paulo. Ela vai estar aqui com a gente ao lado da Ariela, que é a nossa apresentadora também das últimas 3 edições. Nossa, muito legal. Vai ser tudo, então, esse ano vai ser. E muito legal que vai voltar a andar, legal. Preciso. Acho importante. Ainda sendo no centro. Vamos Quem indo, sabe né? ano que vem a gente não muda de lugar, mas não vou seguir, não. Não, aí já é muito, já é muito. Eu queria saber como é que você avalia a importância do ativismo e da visibilidade LGBT. E aí eu já queria entrar num ponto também que acredito que as coisas vêm evoluindo, né? Ainda para as pessoas LGBTs, a passos, né, muito, muito lento, mas acredito que eu, como um homem bissexual, na época que eu me assumi era uma coisa... Eu não gosto nem de usar a palavra assumir, tá? Meus amigos sabem, vão falar, usou a palavra assumir, mas tudo bem, vou usar essa palavra. Assumir pra época que você se assumiu. E aí queria um debatezinho sobre isso, rapidinho. Nossa, diferente, viu? Né? A geração atual, eu acho que até os mais jovens que você também já é diferente. Sim, já é diferente. Mas se eu pegar um momento, quando eu saí do armário, ou me assumi, ou me entendi um homem gay publicamente. Perfeito. Cara, era difícil. Era difícil porque, primeiro que existe uma pressão muito grande, né? Você tem que ser um homem hétero. O que seu pai vai pensar? O que sua mãe vai pensar? E eu ouvia muito isso, né? Desde pequenininho, minha memória de criança mais antiga
é uma memória onde eu me entendia um homem gay, uma criança gay, Uhum. tá? Que era eu vendo o menininho ali e olhando para o menininho de outra forma. Sim. Ah, não quero dançar com ela, quero dançar com ele. Sim. Então, eu já sabia que eu era gay. E minha família também já sabia que eu era. Não tem como. Não tem como, é. Por favor. Mas ainda assim existe uma pressão muito grande de que você vai ser um homem hétero, vai casar com uma mulher, e as namoradinhas. Uhum. Né? E eu sou uma pessoa muito, na questão pessoal, né, muito fechada. Tipo, dado momento eu percebi, se eu fosse gay e precisasse me assumir um homem hétero, você fala, mundo, eu sou hétero? Não, né? Então eu não falei, gente, eu sou gay. A minha vida simplesmente continuou e de repente em casa viram que tinha um rapaz do meu lado que achava que era meu amigo. E depois de algum tempo viram que eu beijava esse meu amigo. E as pessoas ao redor viam que eu tinha um amigo que estava sempre comigo. Nossa, esse amigo é muito, muito próximo, né? E as pessoas foram percebendo que é diferente, por exemplo, de uma década anterior. Uhum. Né? Ou de 2 décadas anteriores. Mas eu acho que hoje talvez seja um pouquinho, não vou dizer muito porque existem ainda muitas problemáticas, muita violência, muita agressão, mas é um pouquinho mais fácil. E o principal objetivo, acho que a gente tem como LGBTs, é naturalizar os nossos corpos e as nossas vivências. Né? Sim. Quanto mais a gente naturaliza, seja na TV, na novela, nos comerciais, na publicidade, que são veículos de massa, mais a gente naturaliza e as crianças crescem sabendo que não interessa se você é gay, se você é lésbico, se você é bi, se você é hétero, é um ser humano. E é isso que a gente tem que fazer, naturalizar que somos todos seres humanos, independente da orientação ou da identidade de gênero. Sim, eu queria saber como é que você lida com comentários na rua, olhares, porque a gente tá... Eu adoro Santos, né? Eu amo onde a gente mora, né? Acho que... Né, agora as políticas que estão vindo para as pessoas LGBTs, mas acho que a gente não tem uma cidade tão violenta como, por exemplo, São Paulo, sempre que a gente sempre vê o que está acontecendo em São Paulo, né? Mas sim, continua sendo tudo mais, tendo problemáticas. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não deixo de andar na rua de mãos dadas. A gente sempre andou. E aí eu já sou uma pessoa que escuto algum comentário, eu já xingo, passou de carro, eu xingo. Eu não tenho essa. Já o Jefferson já não gosta, já segue a vida dele, tudo mais. Claro, a gente tem outras vivências, ele é um homem gay, né, que já desde criança, ali, tudo mais, com a família, tudo mais. Eu sou um homem bi, que me entendi há pouco tempo, na pandemia e tudo mais. Claro, são 2 vivências diferentes, né? Mas como é que você lida? Se já lidou, se lida ainda e tudo mais? Tem uma questão, preciso ser muito sincero, né? Para mim é mais fácil. Até pela vivência que eu tive, existe uma heteronormatividade onde a pessoa olha para mim, metade vai falar ele é gay, metade vai falar ele é hétero. Então, essa heteronormatividade, da qual eu até não concordo, mas é cultural, né? Isso veio desde a minha infância. Isso me traz alguns privilégios, por exemplo, de não ser tão apontado na rua. Embora, obviamente, isso acontece, estou sempre com meu marido. E teve uma situação, tá trazendo, fala alguma coisa não, xinga não, né? Estávamos andando de bicicleta, na ciclovia ali do Canal 1, e um cara vindo aqui falar, viado, não sei o quê. Eu, assim como seu namorado, ia seguir. Falei, não, vamos, Gaspar, vamos seguir. Ele, não, vamos seguir não, ele tem que aprender. Ele pegou a bicicleta e foi atrás do cara, xingando o cara, e o cara correndo, da praia até quase a altura da Carvalho de Mendonça, xingando o cara. Parou o cara, obviamente, né? O cara caiu da bicicleta. Ele foi para cima. Ele é um cara de 1,87 m. Seu marido é muito alto. Ele chegou, tá me chamando de viado, cara, seu filho da puta. O cara se beijou. Ah, entendi. E aí uma situação que, falei, caramba, de agredidos nos tornamos agressores. Tem que tomar cuidado. Mas sim. ali é uma questão de autodefesa, autodefesa. Né? E eu acho que também, às vezes, a gente nem pensa. Eu acho que eu já respondi e nem penso também, né? Acho que a gente é muito automático, né? Certas é perigoso. Respostas não. Muito perigoso, não. Não recomendo. Não recomendo. Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Exato. Se acontecer alguma coisa muito mais grave que um xingamento, procure, né? Exato. Temos os canais de denúncia, inclusive, né? Sim. LGBTfobia é crime. Sim. Então existem esses canais para que você possa se defender
e não se expõe ao risco, né? Sim, tá na rua, procura um lugar seguro, polícia, guarda municipal e tudo mais, né? Isso, por favor. Por favor, não seja Vitor Leute. Mas eu parei que é muito, como a gente falou, é arriscado, é perigoso e a gente não sabe com quem a gente está lidando. Exato. Exatamente, né? Mas gostei da gente tratar desses dois assuntos, tanto o cinema, a direção de cinema e a parte do ativismo LGBTQIAPN+. Pra gente encerrar o nosso episódio, que tá acabando, também com um clássico, quero entrar no mundo do cinema, quero ser diretor ou produtor, tudo mais, por onde começar? Cara, tem muitas oficinas de cinema na cidade de Santos. Santos, ela tem um selo de cidade do cinema. São diversos, não só realizadores que oferecem essas oficinas, mas a própria prefeitura. A Secretaria de Cultura, ela tem ali a fábrica do audiovisual, com oficinas de iniciação, o básico de cinema, de roteiro, de produção, de direção de arte. Então, são oficinas onde você vai começar, você vai entender. Muitas delas você vai colocar a mão na prática mesmo, vai sair com o produto audiovisual no final. Então, acho que esse é o caminho, são todos gratuitos. O mais importante, né? É gratuito, você vai encontrar um monte de pessoas ali que também estão nessa mesma vibe, que também querem aprender cinema. São ótimos professores, acredito eu, normalmente, mas que te ajuda a começar. E a partir dali, e é minha dica para todo mundo, assista filme. Tem que assistir. Tem muito festival na cidade de Santos de cinema, né? Muitos. Santos Film Fest, que vai começar agora. A Mostra de Cinema LGBT, que vai ser dentro da Diversa Feira também. Começa no final de junho. Tem o Curta Santos. É muito festival, cineclubes. Então, assista. Debate filme. É assim que a gente amadurece como diretor também, né? De assistir, debater e conversar. Sim. E aí criando repertório. Sim, perfeito. E, gente, vai lá, acha esses cursos, porque depois que você faz... Eu fiz um da Prefeitura de Santos, com o Edu, e depois que você faz... Você começa a assistir com outros olhares os filmes, é muito engraçado. Foi muito bom, o trabalho que vocês fizeram, a finalização foi muito bom. Ai, ainda bem, porque... Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu sei pela websérie que eu fiz, mas também o curta que a gente fez de conclusão do curso, nossa, não foi fácil, mas foi muito legal, E a gente não postou em lugar nenhum ainda. A gente não postou, não sei quando será postado. Tinha que estar rodando festival. Tinha que estar rodando festival, tá vendo? Eu vou falar com a galera do curso, que eu vou mandar pra eles esse podcast, falar com o meu grupo e vou falar, vamos sentar. Mandar um beijo pra eles. Isso mesmo. Edu, muito obrigado, de verdade, por você ter vindo. Acho que a gente falou temas muito legais do cinema, LGBT, acho que temas importantes pra sociedade. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Eu já assisto, né? Desde o ano passado, quando estreou, eu tenho acompanhado. Que bom. Sou seu fã também. Que isso. O trabalho que você faz, não só aqui como fotógrafo também. Então, parabéns e obrigado. Obrigado. E deixa o teu Instagram para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar o Doc de Domingo e tudo mais. Bom, Doc de Domingo é @docdedomingo. Perfeito. E o meu pessoal, Edu Ferreira 1313. 13 na cidade de Santos 13. Eu nasci no dia 13, então Edu Ferreira 1313. Pronto, perfeito. Vai lá que o Instagram do Edu é muito legal. Você posta várias coisas trabalhando em tudo no cinema, na parte do ativismo LGBT, tá bem legal. Bem legal o seu Instagram. Pessoal, me sigam também nas redes sociais. O meu @ é Vitor Leutes em todas. Segue também o Tauricast, @Tauricast também em todas as redes sociais. Vale lembrar que no TikTok a gente tem cortes menores e no YouTube a gente está postando cortes de segunda, terça, quinta e sexta do nosso convidado. E não esquece também de seguir a Fitofórmula, o Guia da MTC, o Espaço Tauri, para você conhecer todas as novidades. Mais uma vez, muito obrigado, Edu. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal.